Então, iniciando a gravação, estamos na nossa quinta aula, processos de conversão da biomassa. E aí temos o John Costa chegando aí. Boa noite, John Costa, seja bem-vindo. Então, processos de conversão da biomassa, nós teremos alguns processos e, com certeza, essa aula e mais uma. Talvez essa aula e mais duas, dependendo do rendimento, do andamento das aulas aí. Então, hoje, o planejamento seríamos ver essas duas chamadas rotas biológicas aqui embaixo, à direita da tela, são elas a fermentação e a digestão anaeróbica, e uma rota química chamada transesterificação. Cada uma dessas três rotas, as duas biológicas e a química, geram três biocombustíveis muito importantes, dois deles já presentes em bom número na matriz energética brasileira e um outro que está surgindo, crescendo. Então, o combustível filho da fermentação, o álcool, né? Vamos diferenciar e comentar o álcool 1G e o álcool 2G, né? Aquele derivado da plantação de cana diretamente, ou seja, o combustível 1G disputa com a produção de alimentos, e vamos falar do álcool 2G, que é aquele que é de resíduos, né? Da cana, enfim. Vamos diferenciar o combustível 1G e 2G, mas os dois álcools, tanto 1G como 2G, obtidos a partir da fermentação, processo genérico, que é uma rota biológica, mas especificamente no caso brasileiro, gerando o etanol, principalmente. E a digestão anaeróbica é uma rota biológica também que gera o biogás, no popular, também chamado de biometano. É um combustível que é crescente, eu uso ele hoje no Brasil, principalmente em área rural, a gente quer destacar a importância do biogás. E na rota química, um nome bem químico, né, que é a transesterificação, que gera o biodiesel, né? Especificamente, a gente vai ver que o biodiesel é um éster, resultado dessa reação que tem o próprio nome de éster na reação, é chamada transesterificação. Então, esse é o plano original, a gente vê essas três rotas, né? Duas biológicas e duas químicas. Coloquei essa tela inicial aí, em que temos, partindo-se da glicose, os dois lados, o lado esquerdo da rota e o lado direito, eles abrem duas setas, mas, enfim, o produto é o mesmo, ou seja, o etanol e o CO2, mostrando que, resumidamente, da glicose se chega no etanol, e isso, claro, é um exemplo da rota da fermentação. Tem essas reações em detalhe aí do ADP, do NADH, isso é uma questão particular, o ácido pirúvico. Em resumo, lembrando, temos meia dúzia de carbonos na glicose, o ácido pirúvico tem 3 e o etanol tem 2 carbonos, né? Mas o ácido pirúvico se transforma em etanol e CO2, ou seja, os 3 carbonos do ácido pirúvico, 2 vão para o etanol e 1 sai como CO2. Claro que isso sob a ação de micro-organismos, no caso as leveduras, que na verdade são fungos, né? Que fazem essa fermentação aí. Ainda a nível conceitual, né, os processos de conversão da biomassa são dois grandes principais, os de conversão biológica, dois que a gente fala hoje, como comentei, né, a fermentação e a digestão, e os da rota termoquímica, falaremos na nossa próxima aula, ou em duas próximas aulas, onde vamos enfatizar a pirólise, a combustão, eu não escrevi aqui, mas falaremos da incineração, né, e da liquefação hidrotérmica, enfim, todos os processos termoquímicos. Não percam nossas próximas aulas aí. Mas, então, só recordando essa grande divisão dos processos de conversão, que é o termoquímico e o biológico. E, claro, hoje acabamos de destacar que tem um processo que é puramente químico, não é chamado termoquímico, que é a transesterificação. E aqui os 5 principais processos de conversão que comentamos já hoje, né?
ficando para a aula que vem, principalmente gaseificação e pirólise. A aula de hoje, a gente buscando falar desses três aqui, como comentei aí. Esses links, gente, esse aqui e outros, né? E eu vou mandar, eu já mandei esse material no grupo, na forma de PDF. Todos esses links no PDF, eles são ativos, não sei se vocês já observaram. Quando clicarem aqui, abre alguma coisa para você ver, para complementar o material que eu estou enviando aí. Enfim, o foco da aula de hoje, 3 imagens, cada uma relativas aos 3 focos, aos 3 processos de conversão. A fermentação, o etanol, isso aqui eu busquei lá na web, uma imagem do etanol, né, e da cana-de-açúcar. A transesterificação, uma bonita foto aqui do biodiesel no laboratório. E essa imagem aqui, uma imagem com um campo, uns bois, enfim, mostrando algo rural, né, em que a digestão anaeróbica cresce no Brasil, no meio rural, e, em resumo, a partir de resíduos da agropecuária, perdão, gente, do próprio esterco bovino e de outros animais, gera-se num chamado biodigestor o biogás, que a gente vai ver que é principalmente formado por metano, daí ele ser chamado também de biometano. Então, isso foi uma introdução à aula de hoje. Começamos a focar agora em um dos processos, né, que seria especificamente fermentação. E qual é o destaque inicial da definição de fermentação? Que ela ocorre necessariamente pela ação de micro-organismos, tá certo? Chamados de leveduras ou fungos, sinônimo, que transformam os açúcares em etanol. E também energia, calor e gás carbônico, CO2, além de outros produtos chamados aqui de secundário. Desculpa, gente, estou com tosse desde manhã aí. Nessa tela, é importante destacar o quê, gente? Que a biomassa, aparece a princípio aqui, ela sofre um pré-tratamento. Com minhas palavras, o que seria esse pré-tratamento? Seriam algumas reações, algumas adições, às vezes de ácido, às vezes de base, às vezes de água quente, no sentido de vapor d'água, né? No sentido de, a gente usa o verbo abrir, desmontar a estrutura da biomassa, e falamos disso em aulas anteriores. A biomassa nos lembra aquele triângulo, lignina, lembram? Celulose e hemicelulose. Então, é necessário separar esses 3 componentes básicos da biomassa, e esse pré-tratamento e, em sequência, as reações de hidrólise permitem essa separação que deixa, em resumo, os açúcares livres daquela estrutura rígida da biomassa, e, a partir, então, dos açúcares livres, ocorre a fermentação, que vai levar ao etanol. Destaque, não se chega no etanol a partir da biomassa diretamente, ou seja, tem que desmontar a estrutura rígida da biomassa, liberar esses açúcares para que, então, a fermentação transforme o açúcar em etanol. Ok, gente? Importante isso. E por que não está encerrado o processo aqui, na fermentação, em que já se chegou no etanol? Porque a fermentação leva a uma quantidade de etanol, uma porcentagem, uma concentração, melhor, de etanol pequena. O que é pequena? Menor que 30% sempre. E se deseja etanol com 70%, com 80%, com 90% ou mais porcentagem. Então, se faz, após a fermentação, uma destilação para enriquecer, aumentar a concentração do etanol. Seria isso em resumo, né? Aqui do lado uma sequência, lembrando que saiu da energia solar, que teve a fotossíntese, a formação dos hidratos de carbono, a fermentação e, por fim, o álcool, uma outra forma de falar o que eu tinha comentado antes. Eu mostro já essa tela porque tem uma pergunta da Sara aí. Professor, o gás metano também é produzido na decomposição do lixo orgânico? Sim, Sara, te agradeço a pergunta. E eu acho que é a última tela que a gente vai mostrar. Eu vou ter uma foto de um lixo, de um amontoado de lixos, né? Mas o lixo orgânico, sim, pode ser usado como matéria-prima, né, do
biogás do gás metano, que é o componente que mais tem no biogás. Eu falo disso hoje, mas a resposta é sim à sua pergunta. E ainda na sua pergunta, eu destaco que o início da produção de gás metano no mundo, pelo processo dos biodigestores, foi principalmente a partir da decomposição do lixo orgânico, né? Em que, generalizando, você pode considerar lixo orgânico resto de comida, né? Mas também o esterco de animais tá? Um só, o outro ou os dois juntos. E, que eu saiba, os dois grandes países, os dois maiores produtores na matriz energética de países, né? Os que mais têm a biodigestão, que chama, né? Os biodigestores, em resumo, a produção de metano a partir do lixo orgânico, é a sua pergunta, são especificamente a Índia, talvez em primeiro lugar, e a China em segundo. Principalmente a Índia tem uma tradição disso, quando eu falo tradição, faz isso há décadas, né? Porque tem uma área rural muito intensa e o gado bovino indiano é o maior do mundo, na verdade, o maior do mundo. O segundo maior é o brasileiro, né? O Brasil é o país com o maior gado do mundo. A gente só perde para a Índia, claro, porque lá o gado é sagrado, eles não matam, mas até por isso tem essa tradição do lixo orgânico indiano aí, tá bom? É isso, Sara. Enfim, eu estava falando o quê? Na tela anterior, vendo se vocês lembram o teste de memória. Que precisava liberar, lembra? Os açúcares que estão contidos inicialmente naquela tríade, né? Celulose, hemicelulose, lignina, tinha que desmontar essa estrutura inicial da biomassa para libertar, é uma boa palavra, os açúcares para que, então, se possa ter a fermentação. Então, percebam no visual, gente, essas duas imagens à esquerda da tela aí, essa e a de baixo, e no meio escrito pré-tratamento, né? Então, jogo dos erros, o que muda no visual da imagem de cima para a de baixo? A de baixo tenta desmontar a de cima no visual. Então, em cima você tem uma estrutura aí com esses traços marrons, né, e umas ligações em azul, e perceba que as ligações em azul estão desmontadas, estão como se fossem quebradas ou rasgadas aqui embaixo. E é exatamente isso que se fez, né? É separar essa estrutura rígida em cima da tríade celulose, hemicelulose e lignina, e embaixo já houve uma separação dessas estruturas. Em uma microscopia bem grande, bem potente, né, eletrônica, temos essa imagem aqui, em que essa primeira, eu estou marcando em amarelo, seria a biomassa original, sem tratamento. Então, perceba que é como se você tivesse retângulos aqui, né? Eu estou marcando alguns retângulos, mais ou menos, ó. Esses retângulos com umas estruturas bem limitadas, mais ou menos bem visíveis, percebe? Esses retângulos que eu estou marcando, como se fossem fechados. Claro que não são retângulos exatos, né? Mas uma estrutura fechada ali, aparentemente fechada, garantindo essa rigidez da biomassa. Boa noite, Isabelle, seja bem-vinda, tá? Então, perceba essa estrutura rígida e bem organizada no visual, né? Nas outras três imagens, essa estrutura se desmonta, né? Aqui, né, nessa daqui, com água quente, né, vapor d'água, ele desmonta essa estrutura, rasga ela, e aí você vê que se alterou completamente o visual. Aqui, com um tratamento com ácido diluído, perceba que você vê cadê aqueles retângulos da imagem original, né? Eles se desmontaram de alguma forma, e uma diluição em meio alcalino, em meio álcali, né? Perceba que se desmontou aquela estrutura original também. É isso, em resumo, de nada, Isabelle, seja bem-vinda aí, tranquilo. Em resumo, água quente, ácido diluído ou base diluída, para quê? Para desmontar a rigidez estrutural da tríade celulose, hemicelulose e lignina. Ok, gente? Importante isso, vocês forem estudar, trabalhar na área, e você saber que não existe, né, como querer fazer fermentação nessa estrutura original organizada da biomassa. Tem-se um nome bonito disso, assim, muito repetido em artigos, em estudos, que se chama recalcitrância da biomassa, ou rigidez estrutural da biomassa, um outro sinônimo disso, que, em resumo, eu tentei mostrar
nessas duas imagens em cima e embaixo à esquerda da tela aí. Tranquilo? Perguntas sobre isso? É só eu quis passar um visual disso para vocês, né? Aqui algo mais esquemático, né? Mais de fluxograma bem simples. A fonte de biomassa, uma logística em que se leva essa biomassa para esse pré-tratamento que acabamos de falar, e aí a hidrólise a partir de enzimas, a glicose, né? Os açúcares, aqui você está, não sei se você vê sugars, né? Escrito aqui, os açúcares, enfim, liberados, permitindo a fermentação. Aqui isso é um exemplo de fabricação de cerveja, mas, claro, o processo fermentativo presente também, e, enfim, uma logística de distribuição, que no caso aqui é da cerveja, mas no nosso objetivo seria de um combustível renovável qualquer. Essa imagem aqui mostrando resíduos da biomassa, né? Aqui uma rota já enzimática querendo focar biocombustíveis 2G, ou seja, a partir de resíduos, mas no caso brasileiro, quem é o grande combustível via enzimática, via fermentação? O álcool, né? Então, perceba que no laboratório, alguém está pegando uma amostra aqui de uma palha, um resíduo de biomassa visível e colocando num lugar aí para levar essa amostra para algum processo fermentativo enzimático. Aqui o que falamos numa outra visão mais horizontalizada, né? A biomassa com os seus componentes principais, aqui fazendo-se um pré-tratamento com ácido diluído, né? E já liberando esses açúcares aqui, ó, D-xilose e D-glucose, né, que é a glicose, e, enfim, esses açúcares sofrendo hidrólise e formando o que se deseja aí, que é a fermentação. No caso, a lignina não saiu, a lignina permaneceu aqui, ó, né? Mas os açúcares, em geral, não estão, em geral não, como regra, não estão na lignina. A lignina é rica em oxigenados aromáticos, funções do tipo fenol, uns ácidos aromáticos, enfim, a lignina é tipicamente oxigenados, muitos oxigenados com perfil bem aromático, então ela não separa junto com os açúcares que são típicos da celulose e da hemicelulose, ok, gente? E, de novo, destacando para vocês aqui, ó, um link ativo no PowerPoint em PDF que eu envio para vocês aí, que eu já enviei, tá? Só lembrando que esses links estão ativos, né? Se você quiser ler alguma coisa a mais. O etanol 2G, gente, podendo ser feito de resíduos de produção agrícola ou florestal, de qualquer resíduo, pode ser palha e bagaço de cana, pode ser resíduo de milho, pode ser o próprio sabugo do milho, resíduos da produção florestal. O Brasil tem uma empresa gigante que é a Aracruz Celulose, no Espírito Santo, que começa a pensar em fazer etanol 2G. E, genericamente, qualquer resíduo agrícola se pode pensar no combustível 2G, tá? Aí uma visão bem de resíduo, não, tipo umas palhas no campo. E o etanol 2G seguiria principalmente essas etapas na sua produção. A recepção dos grãos, né, você pode chamar de resíduos, você tem alguma pesagem para saber as quantidades que vão estar reagindo, tem uma etapa de gerar grãos menores, está escrito aqui moagem, uma liquefação disso, dependendo da rigidez da biomassa e do que for, né, um cozimento. E aí pense que até agora, nessa sequência, se fez o pré-tratamento que referimos anteriormente. E, enfim, se pode fazer o quê, gente? A fermentação. Eu falei enfim, mas ainda falta destilar. Por quê? Quando eu falo enfim, a fermentação já se chegou aqui no etanol, no exemplo do etanol, né? Já se fermentou de açúcar para etanol. Mas por que ainda falta destilar? Lembram? Comentei. Porque precisamos aumentar a concentração do álcool, então a última etapa seria destilaria. No chat, professor, moagem é moer? Sim, sim, porque às vezes você tem pedaços grandes mesmo, ou galhos, ou estruturas retilíneas, às vezes grandes, que vão entrar em alguma unidade que atrapalha o formato. Então, a ideia de moar
de moer, perdão, né? Essa moagem seria essa coisa de diminuir o tamanho, de adequar o tamanho. E a liquefação seria a adição de água, né? Lembra, uma das etapas que eu falei como pré-tratamento aqui, ó, recordando, né? Você pode ter um pré-tratamento com ácido diluído, com álcool diluído ou com água quente, na verdade, vapor d'água. Tá? A liquefação teria esse objetivo também. Liquefação é muito genérico, né? Daí a tua pergunta. Essa liquefação, pensando-se no pré-tratamento, seria especificamente vapor d'água com aquele objetivo de abrir a estrutura da tríade da biomassa lignina, celulose e hemicelulose, tá? Seria essa a ideia. Em resumo, como falei, acima da fermentação aí, né, todas essas etapas acima da fermentação aqui nessa tela, seria com o objetivo de preparar os açúcares para, enfim, serem fermentados. Pense assim. Tá claro? Por exemplo, se eu jogar um vermelhinho aí, ó, uma caneta vermelha, na verdade, tudo isso aqui, ó, vou generalizar assim, ó, é preparação do resíduo para que chegue em açúcar, para que, enfim, você tenha os açúcares livres, e aí sim os açúcares poderão sofrer as reações de fermentação que levarão ao álcool. Tá? É essa a ideia. E aí, daqui para cá, comentei, é simplesmente a ideia de aumentar os teores de álcool, um processo físico de destilação. Tranquilo? Legal, Sara. Fico feliz de você ter entendido. E quem quiser perguntar, participar, então fique à vontade aí. A gente passa a tela, só uma imagem de álcool aqui. Ó. Pois não, alguém fala? Como que é a liquefação? Como que ela funciona? Liquefação é uma. Ele está usando a palavra liquefação no sentido de tornar líquido essa mistura aí, que é o resíduo da biomassa. Né? Mas especificamente, de forma simples, é a adição, né, no que já foi pesado, né, na ordem aqui. Recebeu os grãos, pesou, pesagem, moagem, o que seria liquefação? Adição de água quente, vapor d'água mesmo, água bem quente para facilitar essa abertura da biomassa. Aí você faz um xarope disso, uma mistura. Né? Até porque perceba o seguinte, ó, acima da liquefação, né, daqui para cima, só se falou em biomassa, então isso está o quê? No estado sólido. Né? Recepção de grãos. Pesou os grãos, moeu os grãos, isso não está nenhuma pasta ainda. Isso está completamente em pó, em pedaços, enfim, mas está no estado sólido. Então, essa liquefação é especificamente a adição de vapor d'água. Claro que pode ter aí uma solução quente, enfim, um vapor d'água levemente acidificado ou levemente alcalino, porque é uma das formas de abrir a biomassa. Aí você pode perguntar, mas o que varia usar um meio um pouco ácido, um meio um pouco básico, ou apenas vapor d'água? O que varia é a composição da biomassa que você está usando. Né? Ou seja, a rigor seriam que grãos estão sendo misturados ou colocados aqui no início do processo. Tá certo? E aí se tem estudos para saber, não, é melhor um meio levemente alcalino que abre melhor essa biomassa aí, ou não, um meio levemente ácido, ou apenas água quente, tá bom? É essa a ideia aí. Resumindo, tornar essa massa toda aí minimamente fluida, né? É isso, a ideia da liquefação, tá bom? Tranquilo? É bem interessante isso, né? E agradeço a pergunta de vocês, que eu não iria detalhar se vocês não perguntassem. Eu não detalhei isso na aula anterior. Posso seguir? Tranquilo? Nessa Tranquilo. imagem, um visual aí do álcool em laboratório, né? Acho bem bonito isso. Isso seria uma destilação do álcool, né? Em laboratório, tá? Tem vários objetivos no ensaio de destilação, mas principalmente ver se é a substância pura ou aumentar a concentração mesmo numa escala de planta piloto ou numa escala mais industrial. Uma observação, uma fala mínima aí sobre custos, né? A gente está desejando combustíveis renováveis, a pergunta que não quer calar, eles serão mais baratos que o petróleo, que os derivados de petróleo? Senão não faz sentido, né? Enfim, isso eu tirei de algumas revistas brasileiras, estrangeiras, que apontam
perdão, gente, a TOSS para o ano de 2025, estou marcando embaixo aqui, ó, ou seja, logo ali na frente, né? A biomassa, o etanol especificamente, que é esse amarelo, com um valor por barril, né, bem menor do que o petróleo. Então, em resumo, apontando para 0,23 dólares por litro, né, o etanol 2G, com $1 a 0,33, enfim, os custos aí do etanol menor que o petróleo. Isso para um cálculo a partir do petróleo em 40 dólares o barril. Isso está caduco, já está errado, porque o petróleo está a 80, né? Ou seja, isso está 2 vezes melhor do que o que está apontado, mostrando como o Brasil tem alternativas aí à questão toda do preço dos combustíveis. E vale lembrar sempre, né? O etanol é 100% brasileiro, tá, gente? A gente não importa etanol. Então, pelo menos o etanol ele é completamente isolado, indiferente a toda a crise que o mundo vive hoje de combustíveis fósseis. E, lembrando aulas primeira ou segunda, não me recordo, mostramos que o álcool, o etanol brasileiro está em torno de 15% na matriz energética brasileira. Então, pelo menos os carros, todos nossos, poderiam estar totalmente sendo movidos a etanol em preços bem menores do que os praticados, mas, claro, tem toda uma questão política por trás disso, não é objetivo nosso no curso falar disso, tá bom? Mas só te mostrando que, enfim, os custos do etanol são viáveis com um sim gigante, né? Comparados ao preço do petróleo, da gasolina, etc., né? Mudando o foco, ou seja, teve uma segunda parte da nossa aula, um segundo processo, né? A transesterificação, essa bonita imagem do biodiesel, um óleo às vezes clarinho, às vezes ele está mais escuro, né? Depende da biomassa que ele partiu, do óleo vegetal que ele partiu, mas falando quimicamente, eu sei que tem gente aí da química, aí fica mais fácil, mas temos que respeitar e querer dar boas-vindas aos não químicos, então eu vou tentar explicar de uma forma assim visual, menos química, e os químicos entendem isso fácil. Mas, resumidamente, né, para os não químicos, essa estrutura aqui, ó, seria a estrutura de um óleo vegetal ou de uma gordura, o que a gente na química chama de triglicerídeo, né? E essa estrutura, esse R aqui, seria uma cadeia de carbonos e o OH caracteriza o álcool. Então, resumindo, né, a gordura ou óleo vegetal seria essa parte aqui, ó, e isso aqui seria um álcool. Então, a matéria-prima do biodiesel é um óleo vegetal, ou uma gordura, que é isso aqui, e um álcool. E aí, o que acontece? Esses grupos OH aqui, ó, vou mudar a cor, para quem não é da química, fica uma explicação bem visual. Esses grupos OH aqui, e perceba que tem um 3zinho aqui, dizendo que tem 3 grupos OH, são esses 3 grupos OH, né, que vão se juntar aqui, ó. Então, aqui os 3 grupos OH. E essa estrutura aqui, ó, é essa estrutura aqui, ó. Tá certo? E esses penduricalhos aqui, ó, eles vão se separar e formar isso aqui, ó. Isso aqui, na química, esses 3 aqui, que são 3 moléculas distintas, mas iguais, né? Distintas, que eu falo que essa está isolada da do meio, que está isolada da de baixo. Pois bem, a química chama essas estruturas aqui de ésteres. E então eu estou definindo para você que o biodiesel é um éster, que é exatamente resultado da reação de um álcool com um triglicerídeo, que é essa molécula mais complicada. Ou, no caso de baixo, né, eu estou lendo aqui o esquema 1, não sei se dá para você ler aí, ficou meio tremida essa letra, a obtenção de ésteres graxos por transesterificação de triglicerídeo, que é o que eu mostrei em cima, e por esterificação de ácidos graxos no inferior. Inferior acaba que fica mais simples de ver, né? O que mudou? Jogo dos erros, para quem não é da química. O que mudou dessa estrutura aqui para essa? Só no visual, gente. Se eu marcar com um retângulo aqui, ó, para quem não é da química, fala para mim o que mudou dessa estrutura para outra depois. Só trocou o H pelo R. Isso exatamente é a formação do éster. Essa estrutura química aqui é chamada de álcool,
quando se troca o hidrogênio pelo R, o R é um pedaço de carbono, a gente chama de radical de carbono, o álcool vira um éster. E é isso que ocorre na fabricação do biodiesel. De forma simples, em português e não em quimiquês, né? Esses álcools podem ser principalmente o etanol, que é o álcool que tem um carbono, ou o etanol, que é o álcool que tem 2 carbonos. Então, você pode ter ésteres metílicos, a gente chama no linguajar da química, ou ésteres etílicos, se o álcool for o metanol ou o etanol. Mas o que importa dessa fala inicial, gente? Eu destacar para vocês que a origem do biodiesel, e o biodiesel, então, é um éster, mas ele precisa de álcool para produzir o biodiesel, percebe? É interessante esse destaque. Ou seja, o biodiesel é dependente de álcools em quantidade para que se tenha biodiesel em quantidade. Pergunta no chat, triglicerídeos, por que são 3 moléculas de glicose? Por que são 3 moléculas de glicose? Deixa eu mostrar. Essa tela é visual, gente. Eu só achei ela bonita aí. Eu respondo já o chat. Tem uma imagem melhor para responder o chat. Só aqui passando por essa tela, destacando que a fotossíntese está aqui, né? Gerou a glicose leva aos óleos vegetais, e, enfim, essa reação que está pequenininha aqui é a que eu mostrei na tela anterior, que vou mostrar diferente para explicar o chat na próxima tela. E o biodiesel, que é usado em caminhões e ônibus, uma imagem dele na mão de alguém e uma imagem de um biodiesel mais claro aqui no laboratório. Mas respondendo ao chat, aqui fica mais fácil de responder, Sara, e ficar mais fácil para você ver aí, né? Então, de novo, aqui bem mais claro essa imagem, um triglicerídeo aqui à esquerda, aqui no caso um metanol, né? E os ésteres aqui caracterizando o biodiesel. Então, na ordem, né? Aqui à esquerda, essa estrutura aqui é o triglicerídeo, seria o quê? Um óleo vegetal. Aqui o CH3OH seria um álcool, tá certo? O éster é especificamente quem? O biodiesel, e a glicerina seria um resíduo do processo, mas a glicerina tem várias utilidades aí, tá? Em várias indústrias químicas, mas especificamente ainda tentando focar na fala da pergunta do chat. Onde é que estão os triglicerídeos? O triglicerídeo, na verdade, é essa estrutura toda aqui, tá? Isso tudo aqui é o que chamamos de triglicerídeo. Né? E por que triglicerídeo? Porque ele tem 3 estruturas em azul, daí o triglicerídeo. Né? Então, isso aqui seria um glicerídeo, aqui um segundo e um terceiro. E são essas estruturas em azul, que eu estou marcando elas aqui, estou marcando essa daqui, essa primeira estrutura em azul. Ó. Essa primeira estrutura em azul veio para cá, ó. Percebe? Essa segunda aqui veio para cá. E a terceira veio para baixo aqui. Ó. Ok? Não sei se está claro isso para você aí. Isso se ligou a quê? O que ligou a ela? Aqui, ó, essa estrutura toda aqui, ó, eu vou marcar com outra cor. Deixa eu trocar a cor aqui. Nada como cores diferentes. Caneta. Ué, o que aconteceu? Na opção de ponteiro, vou no marca-texto. Marca texto aqui. Essa estrutura aqui, ó, essa ligação aqui que foi rompida, e esses 3 carbonos aqui, ó, CH2, CH, CH2, e vieram para cá, ó, tá? E eles vieram para cá e se juntaram aqui a esses 3 grupos OH que estavam no álcool. Isso aqui, ó, essa estrutura com os 3 grupos OH formou o que chamamos de glicerina aqui no canto. E esses grupos CH3 que aqui estão, vieram de onde? Vieram daqui do metanol. Eu não sei se fui claro na minha rabiscada aí. Eu pergunto a Sara aí, tá claro, Sara? Eu fiquei na dúvida da tua pergunta, eu não sei se respondi ela aí. Me esclareça se está claro a visualização dessa reação aí. Mas entenda que o triglicerídeo é a estrutura grande que está à esquerda aí.
Acho que sim, né? Não sei se você é da química, e, enfim, eu tentei fazer uma explicação neutra aí, que não seja pouco química nem muito química. O triglicerídeo pensa que são... o triglicerídeo no singular é essa estrutura toda aqui, mas ele sempre tem esses 3 pedaços, e daí chamarem ele de triglicerídeo. Mas perceba o seguinte, olha, aqui não tem escrito R1, não sei se dá para você ver R1, R2 e R3. O que é esse R? São vários carbonos, em regra 16, 17, 18 carbonos aqui. Então, esse R aqui, que tem só uma letra R, né? Isso aqui é uma estrutura de carbono grandona aqui, ó. Né? É uma estrutura de carbonos aqui grande. Aí é essa estrutura de carbono grande que vai estar onde? Aqui, ó, pendurada aqui, ó. O R1, o R2 e o R3 é uma estrutura de carbonos grande. Né? E isso aqui é como se fosse hidrocarboneto. Claro que não é hidrocarboneto, tem os oxigenados aqui, ou seja, né, em resumo, o que importa dessa fala toda minha aí? Você saber que o biodiesel não é um hidrocarboneto, é um éster. Qual é a característica do éster para quem não é da química? São esses oxigênios aqui ligados ao carbono num pedaço da molécula. Ok? Resumindo, o éster, que é o biodiesel, é um oxigenado. E por que se pode usar o biodiesel sendo um éster, sendo um oxigenado? Por que se pode usá-lo nos motores de combustão que tradicionalmente usam hidrocarbonetos? Porque o tamanho da cadeia carbônica é o mesmo. Então, se tenta ter propriedades semelhantes. Né? O que caracteriza os óleos vegetais, que são os triglicerídeos, são cadeias de carbono de 16 a 18 em sua maioria, de 16 a 18 carbonos na estrutura do triglicerídeo e, por consequência, na estrutura do éster que formará o biodiesel. Coincidentemente, os óleos vegetais têm mais ou menos cadeias de 16 a 18, ou seja, os óleos vegetais são muito próximos do biodiesel, faltando alguns processos, ou a transesterificação ou uma hidrogenação que eu comento mais à frente. Eu só quero te dizer que o diesel que está no petróleo tem, em sua maioria, de 16 a 18 carbonos na cadeia, e, coincidentemente, isso ocorre com os óleos vegetais e com os triglicerídeos, que são os componentes químicos que estão nos próprios óleos vegetais e nas gorduras. Ok, gente? Falando pouco. Óleos vegetais e gorduras têm o mesmo tamanho de cadeia carbônica, essa parte, que é o triglicerídeo, tem o mesmo tamanho de cadeia do diesel do petróleo. Por isso, essa conversão e essa proximidade de propriedades. Eu comento mais à frente. De novo, uma imagem genérica aí, mas um link ativo se vocês quiserem ler mais sobre isso. Especificamente, isso é um curso que está aberto na Embrapa. Um curso sobre biodiesel, um curso gratuito sobre biodiesel na Embrapa e online, tá bom? Se vocês quiserem, é bem legal fazê-lo. Fico aberto a perguntas. Aqui só um refresco agora da química, uma imagem, né? Uma soja, uma usina, um cenário bem rural, né? Mas, enfim, o que se quer desse cenário? De novo, voltando à forma, que a partir do triglicerídeo, olha ele de novo aqui, né? E o triglicerídeo novamente aqui, perceba que é mais ou menos a mesma estrutura, você já sabe que esse R é uma cadeia carbônica de 16, 17, 18 carbonos, mas esse triglicerídeo, esse tamanho de cadeia carbônica que coincide com o diesel do petróleo, é chamado em português de óleo ou de gordura. Né? E ele reagindo com o álcool, em presença de um catalisador e de aquecimento, nos vai levar ao quê? Ao biodiesel. Tá? Mas tem que entrar num reator essa mistura. Perdão, eu desprezei nessa imagem aqui, a imagenzinha do boizinho aqui, ó, o destaque de que o farelo dessa biomassa, né, pode ser usada na alimentação de bovinos, de gado em geral, de vários tipos de gado, né? Mas, claro, pode participar de uma formação de biodiesel também. Aqui, de novo, e você começa a gravar a reação do triglicerídeo com o álcool
Claro, isso tem um catalisador, e isso é colocado dentro de um lugar que vai reagir, e desse lugar a gente chama de reator, né? Então, entra um triglicerídeo, que é o óleo ou a gordura, e um álcool, e o catalisador. Isso entra no reator. E o que sai do reator? Os ésteres, que são, por definição, o biodiesel, e a glicerina, que aqui está escrito glicerol. A questão é que sai glicerol e o biodiesel misturados. E aí? E aí o biodiesel, que é o éster, fica em cima, e a glicerina, por densidade, fica embaixo. E aí precisa-se de um processo chamado decantação, que vai exatamente separar o biodiesel da glicerina. É isso, e aí a glicerina sofre tratamento, podendo ir para várias empresas diferentes, tá bom? Quando eu falo tá bom, eu pergunto se querem comentar alguma coisa. Nesse processo que destaquei, sempre se forma um álcool em excesso e ele é recuperado, e o biodiesel, enfim, é purificado, tentando se chegar no ano que vem, está pertinho isso aqui, tem algumas regiões do Brasil já se atingiu isso, o que chamamos de B15. O que seria o B15? Seria uma porcentagem de 15% do biodiesel no diesel de caminhões e ônibus impostos pelo Brasil todo. Então, quando você compra 1 litro de óleo diesel, 85% é diesel do petróleo, já temos 15% em volume de biodiesel, que é um montante bem considerável, tá, gente? A nível de volume de produção de biodiesel no Brasil. Algumas normas da Agência Nacional de Petróleo estabelecendo o uso do biodiesel e estabelecendo algumas qualidades, critérios de qualidade, a gente chama especificação, detalhes químicos e físico-químicos e físicos que essa mistura de ésteres, né, chamada biodiesel, tem que ter, e a própria mistura dos ésteres com o diesel de petróleo tem que ter, né? Normas da ABNT, ou ANP, Agência Nacional de Petróleo, estou com a ABNT na cabeça, desculpa, gente, Agência Nacional de Petróleo, ANP. Aqui eu mandei para vocês no grupo um resumo dessa tela, uma aula que dei, né, dos tipos de diesel. Eu não vou pular a tela, mas vou falar um pouco menos, claro que vocês podem intervir, até porque, de repente, alguns de vocês assistiu a aula que eu botei no grupo e podem intervir e me perguntar. O primeiro destaque fácil, como sempre, esses links são ativos, então você pode, no material em PowerPoint, em PDF do PowerPoint, né, clicar nesses links, eles vão abrir para você ler alguma coisa a mais aí. Então, para não pular essa tela, mas eu expliquei isso em detalhe, vou fazer uma explicação mais rápida e, claro, fico aberto à pergunta de vocês aí. O destaque dessa tela, gente, 1, 2, 3, 4 aqui, ó, são 4 tipos de óleo diesel. E perceba que eu usei a cor verde para o 1, para o 2 e para o 4. O 3 está em preto. O 3, que é o chamado diesel A, ele é o diesel derivado do petróleo, chamado diesel fóssil. Tem essas iniciais, LCO, que é Light Cycle Oil, um detalhe do processo de refino de petróleo. Destaque que eu faço, esse diesel derivado de petróleo, ele é hidrogenado também porque o hidrogênio aparece nos outros casos todos, né? Resumindo, por que se hidrogena um óleo diesel, independente do tipo, aí a gente está falando de vários tipos de óleo diesel. Porque isso daqui, a ligação dupla entre carbonos, ela é indesejada, porque ela facilita a oxidação, o estrago no popular do combustível. E, claro, prejudica outras propriedades também. E quando se hidrogena, essa dupla ligação vira simples. Então, com adição de hidrogênio, aquele C dupla C vira C traço C. E a gente desfaz, por hidrogenação, a ligação dupla, obtendo uma ligação simples. Isso gera um monte de vantagens na qualidade do óleo diesel e dos derivados em geral. Então, a hidrogenação, a adição de hidrogênio é super bem-vindo no processo de refino clássico, né? Numa refinaria de petróleo, mas também na obtenção dos combustíveis renováveis, que, voltando ao que eu explicava,
são os exemplos 1, 2 e 4 aí, que são verdes, né? Então, é um biodiesel renovável. O que aparece no 1? O biodiesel e essa sigla FAME, que são essas iniciais em inglês aqui, Fatty Acid Methyl Esters, são o quê? Esse metil ésteres, esse éster é exatamente o que acabamos de definir como biodiesel, lembra? Eu falava que o biodiesel é um éster, mas é um éster derivado, esse ácido gordo aqui, fatty acid, é ácido graxo. É os ácidos que estão no triglicerídeo. Então, fatty acid é um jeito de falar triglicerídeo em inglês, né? Enfim, esse biodiesel FAME é o biodiesel éster que acabamos de comentar. Ele é renovável porque é obtido de biomassa, que fornece a partir de óleos vegetais e da gordura, pode ser até uma gordura animal, fornece o triglicerídeo e um álcool que pode ser um G ou 2G. Tá? Então, o biodiesel, que é um éster. E esse segundo tipo aqui, chamado HVO, Hydrotreated Vegetable Oils, ele é obtido de óleos vegetais. Lembram que eu comentei que o óleo vegetal tem mais ou menos 16, 17, 18 carbonos? E o defeito do óleo vegetal é, de novo, o fato de ter muitas, ou ter algumas, pelo menos, duplas ligações na cadeia do óleo vegetal. Isso é resolvido como? Com hidrotratamento, que é um nome diferente para hidrogenação, de novo. Então, resumindo, os óleos vegetais hidrogenados formam um tipo de diesel e ele é apelidado diesel verde. Então, o primeiro aqui seria um éster, o segundo seria um óleo vegetal hidrogenado. O que os dois têm em comum, gente? Para serem diesel, eles têm em comum o fato de terem moléculas principalmente entre 15, vou generalizar assim, ó, entre 15 e 18 carbonos, a gente apelida C15 a C18. O diesel tem moléculas menores que 15 carbonos e moléculas maiores que 18, mas a maioria estão nessa faixa. Então, tendo-se moléculas nessa faixa, sejam elas ésteres, sejam elas óleos vegetais hidrogenados, sejam elas, no exemplo 3, o diesel de petróleo, elas têm em comum esse fato de ter esse tamanho de cadeia de 15 a 18, principalmente. Tranquilo isso, gente? Um quarto diesel aqui, que é considerado renovável também, é exatamente uma mistura do diesel A. Quem é o diesel A? É esse do petróleo, mas misturado com o HVO, que era o segundo. Então, como é uma mistura, é o que se chama de blender. Né? O blender é mistura, ele é uma mistura do fóssil com o do vegetal hidrogenado. Né? Essa mistura chama-se HBio, é patente da Petrobras, e a Petrobras mistura isso e faz de novo hidrogenação. De novo, porque eu estou falando o tempo todo de hidrogenação, e aí vocês percebem a importância da hidrogenação. De novo, a partir da hidrogenação, se pode chegar a alguns bioquerosenes, querosene, combustível típico de aviação, né? E esse nome aqui em inglês, abreviando-se SPK, eu destaco que esse parafine, que aqui é de parafinas. Eu não sei quem é da química aí, mas parafina é referência ao quê, gente? A ligação saturada, né? A ligação simples entre carbonos. E parafina, em português, vem, e em inglês é parecido, né? Parafine, vem do latim parum affinis. Parum affinis é pouco afim. Você vai falar pouco afim de quê? De reagir. Quando se diz que os alcanos, os saturados, são pouco afim de reagir, se diz que eles não são reativos. E por que é desejável que um combustível não seja reativo? Para que ele seja estável, para que se produza ele, se possa estocar ele e ele não estrague, ele não tenha validade pequena. Essa é a ideia de não ser reativo, de ser pouco afim, que é a definição de parafina. Não significa que eles não reajam em reações de combustão, ok? Senão não seria combustível. Perguntas aí, gente. Eu falei um pouquinho desse tipo de diesel, acabou que eu expliquei um pouco de cada um, e claro que expliquei diferente do material que eu enviei aí como uma aula disso. Eu prefiro perguntar a vocês se vocês querem falar alguma coisa. Bebi um gole d'água.
Se não quiserem falar, me digam se estão vivos. Quando eu falo vivos, inclui acordado. Está todo mundo acordado aí, gente? Uma hora dessa? De uma terça-feira. Vivíssimo, John. Obrigado, cara. Tá bom. Tá tranquilo isso aí? Deu para entender esses tipos de diesel? Qual é o detalhe? O que há em comum em todos eles? O tamanho da cadeia carbônica, tá? De fontes diferentes aí, ou seja, na verdade, acabamos de falar de diferentes combustíveis renováveis, todos chamados óleo diesel. Né? Tem 4 óleos diesels na tela aí, e, na verdade, o SPK, gente, que é o que está mais abaixo, seria um querosene de avião. Existem legislações no mundo que até 2030, 40, pelo menos metade do querosene de aviação no mundo seja renovável. Isso é um desafio gigante. Né? E se está trabalhando isso direto com pesquisas em cima de querosene renovável. Quando a cadeia carbônica tem mais de 18 carbonos, mais ou menos na casa dos 20 carbonos, aí é R2, o que você está chamando de R2? Por que você está chamando de R2? Desculpa a minha dúvida aí. O que seria o R2? Você está falando de combustível de segunda geração, é isso? Não entendi por que você escreveu R2. O senhor disse que R é... Ah, perdão, claro. O R são muitos carbonos, sim. Quando tiver mais de 20, não, aí entendi. A gente não chama o R com um número, não, a gente chama o C. O R, genericamente, é R de radical. Tá? O R de radical de carbonos. É o tamanho da cadeia carbônica. Mas eu escrevi aqui na tela, deixa eu aproveitar a tela para te esclarecer isso. Aqui, a opção de ponteiro, vou jogar um vermelho aqui. Eu escrevi aqui, ficou rascunhado, mas eu disse que o diesel é principalmente tamanhos de cadeia entre C15, tá? Tá meio amarelado demais aqui, confunde. A C18, certo? Isso é o tamanho, o número de 6 na cadeia, né? Então, eu escrevi C, traço C, traço C, 15 vezes. É mais fácil falar C15, tá? Mas não se usa a letra R com o número. Podiam chamar isso aqui de R15, né? E chamar o outro de R18, um radical com 18 carbonos. A letra não importa, mas usualmente se usa, no jargão do petróleo pelo menos, o C, a letra C, porque é de carbono, com o número de carbonos na cadeia de carbono. Mas faz sentido pensar com R, é isso que eu te confundi quando falei o R. Especificamente, o pessoal não gosta do R. Na química, gostam do R usando ele como radical. Quando se usa o R, não se fala a quantidade de carbonos, mas eu entendi a sua novidade aí, né, em querer fazer analogia com o R e um número falando da quantidade de carbonos. É bem inteligente isso, Sara, é bem razoável que fosse assim. É essa ideia que você teve, que eu entendi agora, mas, em geral, não se usa o R, se usa o C. Então, trocando o R pelo C e usando o seu raciocínio, o que seria um C2? Seria o etano na química. O que seria o C4 e não o R4? O C4 seria uma cadeia com 4 carbonos, é o butano. Né? No diesel, o que existe são os R15 ao R18, mas não se usa o R, então seria C15 a C18, tá bom? Troque o R que você pensou para C. Mas aí tem a tua pergunta. E aí, quando tiver a partir de 20 carbonos, né? Foi sua pergunta. O diesel, a rigor, ele vai até 21, 22 carbonos. Né? E maior que isso já começa a ser óleo combustível, óleo lubrificante. Mas o que existe na prática, no refino do petróleo, é uma interseção entre esses tamanhos de cadeia de carbono. Então, por exemplo, o diesel, teoricamente, né, ele vai de 10 a 22, de C10 a C22. O diesel é bem espaçado, bem variado o tamanho de cadeia de carbono, mas prioriza, o que mais tem é de 15 a 18. Mas eu falei que é de 10 a 22 o diesel. E o querosene? O querosene é de 8 a 16. Então, tem uma interseção, percebeu? Se o querosene é 8 a 16 e o diesel é 10 a 22, os tamanhos de cadeia 10, 11 e 12 estão tanto no diesel como no querosene.
Aí você vai falar, e aí, joga as moléculas de 10 e 11 para o diesel ou para o querosene? Depende do volume que se quer priorizar. E depende de o que a gente chama na indústria do petróleo de especificações também. Qualidades, requisitos, coisas que se desejam no combustível de aviação, que é o querosene, e no combustível de caminhão, que é o diesel, alguns detalhes, às vezes, exigem uma quantidade maior de um tamanho de cadeia carbônica do que outro. Isso é o estudo do processo de refino, tá bom? Eu não sei se foi claro aí, enfim, tentei trazer a Sara para a química, né? Não sei se ela é da química, mas tentando encantar ela com a química aí. Mas a química precisa de quem não é químico, ok, gente? Os combustíveis renováveis precisam de quem não é químico. Tem muito emprego nessa área para os químicos também. Legal, Sara. Então, opções de ponteiro, e a gente termina aqui. Eu vou pedir 5 minutos para vocês para falar da digestão anaeróbica, né, que, em resumo, nos quer levar a ele, que é o metano. Então, a gente quer chegar no biogás ou biometano. Peguei essa imagem bonita, isso é no Paraná, né, na Itaipu Binacional, tem uma produção local de metano lá, de biometano, biogás, né? O que importa, né? Que de 2010 a 2020, eu destaquei, o Brasil teve um aumento enorme de rebanhos. E lembra, pergunta inicial da aula de hoje no chat, eles perguntaram se podia usar esses resíduos, e eu estou respondendo que sim, né? Se usa os resíduos dos rebanhos, os resíduos orgânicos, né? Para colocá-los num biodigestor anaeróbico e, enfim, gerar, nessa sequência que está na tela aí, principalmente metano numa última etapa, chamada metanogênese, né? Em que, partindo de resíduos orgânicos, de moléculas orgânicas as mais diversas possíveis, se tem essas etapas, eu botei em português, em quimiquez sem enrolado, né? Mas, perdão, gente, enfim, uma etapa de hidrólise, uma de acidogênese, uma de acetogênese, e a mais importante e última delas, metanogênese, o nome sugere que formou-se o metano. E esse metano está presente no GLP, que é o gás de botijão, derivado de petróleo, e no gás natural. E agora, como combustível renovável, no biogás, que a partir desse processo que está, né, na tela de degradação anaeróbica, se consegue, partindo de moléculas orgânicas, resíduos em geral, de alimentos, de animais, genéricos, se chegar a uma mistura rica, com às vezes 60%, 70% de metano, que permite usar o metano como combustível renovável em substituição ao GLP do petróleo e ao gás natural. Tá? É isso é importante. E agora a gente termina com imagens aqui. Perceba que nessa imagem aqui estão exatamente restos de alimentos, visivelmente aí, né? Isso pode levar ao biogás. Aqui uma imagem já do biodigestor, já misturado alimento com outros resíduos. E no biodigestor ocorre aquelas etapas que eu mostrei inicialmente, um armazenamento do gás e, no mesmo local, algumas fotos de lugares em que ocorre esse processamento daquelas 4 etapas, né? E tudo que envolve gás, gente, tem que ter o quê? Compressor, né? Isso até num posto simples de GNV, você sabe que tem um lugar que tem compressores, e tem que ter cilindros para armazenar esses gases aí, a foto do cilindro, a imagem do cilindro de novo. Aqui, uma outra sequência mostrando aquelas 4 etapas que eu mostrei anteriormente, a hidrólise, a acidogênese, acetogênese e metanogênese. Estou bem ruim, gente, da tosse. E uma mesma imagem de novo em inglês, eu peguei várias imagens, né? Uma tem uns detalhezinhos a mais, mas é as 4 etapas básicas, também, imagens repetidas, né? E essa eu prefiro terminar falando dela, porque é muito curioso isso, gente, destacarmos que quem faz aquelas sequências lá, principalmente a última, que é a metanogênese, são bactérias, né, chamadas arqueas. E
eu sei pouco biologia, não é modéstia minha, mas o que eu sei das bactérias é que são seres unicelulares, com a célula mais simples possível, né? E as células das bactérias não têm membrana nuclear, né? Enfim, são os seres mais simples, historicamente, os que surgiram primeiro. E um colega, professor da biologia, me diz que as arqueias são anteriores até mesmo a outras bactérias, em resumo, seriam as formas primitivas de vida, essas arqueias. O fato é que elas sabem fazer essa reação embaixo aqui, essas duas reações, e eu destaco que essas duas reações geram metano e permitem falarmos em biogás, em biometano. E essas arqueias produzem metano na primeira reação a partir de ácido acético. Eu não conheço, gente, nenhum químico que saiba fazer isso, né? É sério isso e é incrível, né? Então, essas arqueias conseguem transformar o ácido acético em metano e CO2. E numa segunda reação mais incrível ainda, essa também não conheço nenhum químico que desconfie como se faz isso. Juntar CO2 e hidrogênio e formar metano. Esse mistério as arqueias nos fornecem, né? E possibilitam, viabilizam, né, por meio dessa etapa chamada metanogênese, guardada esse processo, a sabedoria desse processo a 7 chaves pelas arqueias, conseguem, a partir, em resumo, né, de resíduos orgânicos, de restos de alimentos, de excrementos de animais, né, fezes, literalmente, seguir aquelas 4 etapas e, nessa última etapa, gerar o metano. Né? É isso que nos permite o biogás ou o biometano. Aqui uma imagem grande de um biodigestor, a partir de dejetos da suinocultura, perceba, gente, que de esterco de suínos se gera o biogás. Claro que isso tem um uso rural, né? Mas, enfim, isso pode ser usado nas cidades, no lixo dos grandes centros urbanos do Brasil. E a imagem aqui que termino com ela, lembra? Eu comentei no início da aula, no meio da aula, seria possível obter biogás disso? A resposta é um sim gigante, né, desses vários resíduos. Claro que faz sentido separá-los minimamente, até porque parece que nessa imagem aí tem plástico. Mas dos plásticos a gente pode falar na aula que vem, num processo chamado pirólise, que é um dos processos de conversão da biomassa. Então, convido a vocês a não perder o próximo capítulo nosso. Eu encerro a aula aqui e fico à disposição de perguntas, com o destaque final de que esses links são ativos, né? Você clique neles, tem várias curiosidades aí de empresas e principalmente esses que eu chamei de oportunidades, de alguns links de interesse, tem algumas ofertas de carreira, de estágio, e aqui o curso gratuito da Embrapa, que eu comentei durante a aula, eu enfatizei de novo aqui no final, tá bom? Eu paro para conversar com vocês, mas vou interromper a gravação da aula.